Começo citando a resposta furiosa de um flamenguista ao seu amigo e escritor Carlos Heitor. Diz o flamenguista: "Não sei como vocês, torcendo pelo Fluminense, podem reparar em quem está jogando bem ou mal no time contrário. Para mim, só vejo o meu time. Tirando os 11 que vestem a minha camisa, todos os demais são os filhos da puta que só atrapalham e eu quero que vão pro inferno. São os pernas de pau desleais, assassinos, facínoras. Deviam ser expulsos de campo porque não deixaram o meu time vencer." Não sei vocês, mas quando o meu time joga, eu não tenho um pensamento muito diferente desse em relação ao time adversário. Eu tenho ódio do time adversário, principalmente quando esse time vence o meu time. Carlos Heitor Coni relata essa história em uma de suas crônicas chamadas A Regra do Jogo. Então essas palavras poderiam ser creditadas aos terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, ao Creonte na obra Antígona de Sófocles, aos judeus e palestinos em guerra, em conflito, e mesmo a qualquer homem e mulher em conflito. A onda de terrorismo hoje levanta o questionamento do sentimento de cólera que está tomando a consciência de muitas pessoas hoje no mundo. O filósofo francês contemporâneo chamado André Glucksmann, no seu livro O Discurso do Ódio, nos diz: "O terrorismo nos educa mais do que se deixa educar. Questiona cada um em seus relacionamentos com os outros, com o mundo e consigo mesmo, que espelha um desejo quase que intransponível de acabar com tudo e com todos, levar o mundo à destruição total e instaurar o apocalipse planetário." Os atos terroristas exprimem, utilizando aqui a obra de Freud, a pulsão da morte, que é uma pulsão presente no nosso inconsciente. Em sua obra O Mal-Estar da Civilização, Freud nos diz: a agressividade humana, ou melhor, a impossibilidade de colocá-la em prática por conta das imposições da cultura e do mundo civilizado, é um fator de frustração. Teoricamente, tal condição lhe assegura mais segurança se comparada à gozada pelo primo distante das cavernas. Por isso, não é fácil aos homens abandonar a satisfação dessa inclinação para a agressão. Sem ela, eles não se sentem confortáveis. Preceptor de Nero, um dos imperadores mais sanguinários, Sêneca escreve antes da chegada do seu pupilo ao poder sobre cólera, e também faz releituras das tragédias gregas, tendo como destaque Medeia. Medeia foi traída pelo seu marido Jasão e foi afastada do convívio de seus filhos. Com isso, ela se preparou para se vingar de Jasão. E essa necessidade de aplacar esse sentimento não poupa nem os seus próprios filhos. Sobre Medeia, Sêneca diz o seguinte: "Nenhuma força no mundo, nenhum incêndio, nenhum ciclone ou máquina de guerra possui a violência de uma mulher abandonada, nem sua violência, nem seu ódio." Sêneca foi contemporâneo de Jesus Cristo e um dos principais nomes do estoicismo, que defende a filosofia da aceitação perante as tragédias. Em uma de suas passagens sobre a cólera, ele nos diz que esse acúmulo de ressentimento é uma espécie de bomba-relógio, sem ponteiros ou números, que contabiliza as mágoas e pode explodir a qualquer momento. Podemos entender então que a cólera, o ódio, é como um ataque terrorista. A gente não sabe quando ele surge e não sabe como ele surge e nem a quantidade de estrago que ele pode provocar. O próprio Sêneca nos diz: ele é pura excitação e dedica-se inteiramente à impetuosidade de seu ressentimento. Ele não pode recuar diante de um desejo ardente e inumano de combate, sangue e suplícios. Indiferente a si mesmo, desde que possa prejudicar os outros, o ódio se precipita sobre suas próprias armas, ávido de uma vingança que arrastará consigo o vingador. Outro exemplo que podemos analisar são os campos de concentração na Alemanha nazista, onde o inimigo judeu foi exterminado. Este é um tipo de exemplo de um ódio institucionalizado e instrumentalizado pelo poder político. Outro ódio que há na nossa sociedade é o ódio contra as mulheres. Desde a mitologia, a mulher era tida como inumana, como um mal necessário.
Portanto, o humano é masculino e a mulher ela é necessária para a procriação. Por isso, essa ideia de mal necessário. E qual é o oposto de ódio? É o amor. Para Heidegger, essas são duas condições necessárias da humanidade. Ele diz o seguinte: depois de eclodir, o ódio não se dissipa, ele apenas cresce e se cristaliza, corrói e devora a nossa essência. Essa inacessibilidade constante que se estabelece na existência humana pelo ódio não o torna, porém, nem recluso nem cego, mas lúcido e deliberado. O ódio exacerba a consciência e a capacidade de reflexão de quem o possui, até alcançar os requintes mais sutis da perversidade. O ódio nunca é cego, mas sim clarividente. Apenas a cólera é cega. O amor nunca é cego, ele também é clarividente. Somente o estado de enamoramento é cego, instável e imprevisível, mas esse é um afeto, não uma paixão. Cabe à paixão expandir-se para além dela mesma e tomar conta de tudo. No ódio se produz igualmente esse tipo de expansão, porque ele persegue sem cessar e por toda parte seu objeto. Esse é um trecho então de Heidegger em um de seus textos intitulados Nietzsche. Ódio e amor se cruzam, portanto, mas sem se tocar. Montaigne nos diz: para provocar a morte e simultaneamente provocar a cólera, os tiranos empregaram toda a sua arrogância para imaginar um meio de prolongar a morte. Eles querem que seus inimigos partam, mas não tão depressa para que eles tenham tempo de saborear sua vingança. Concluindo, então, podemos dizer que o ódio, a cólera, faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos. A própria via retributivista da pena, que é a via normalmente aceita por todos, intuitivamente aceita pela maioria das pessoas, é a via do olho por olho, é a via da expiação, é a via de que, se alguém fez algum mal, ele deve pagar esse mal. Então, o mal será retribuído a este criminoso, pela prisão ou pela tortura ou mesmo pela morte, se for pena de morte. Talvez o ser humano tenha uma inclinação natural para o ódio, para a cólera e não para o amor. Talvez isso explique tanta desgraça, tanta morte, tantos assassinatos que há no mundo. O próprio terrorismo pode ser visto por esse viés. Podemos até pensar que há uma natureza humana, e se nós aceitarmos a existência de uma natureza, nós nos questionamos: será que o homem é bom ou mal naturalmente? Hobbes falava que o homem era lobo do homem, portanto, o homem era mau naturalmente. Mas Rousseau, outro contratualista, defendia que o homem era bom e a sociedade o corrompeu. Já no século XX, Sartre e os existencialistas, de modo geral, defendiam que não há uma essência, que tudo é existência e aquilo que o homem é, ele vai construindo a partir da própria existência. Enfim, essas são questões que filosoficamente podem ser respondidas, mas jamais teremos uma resposta definitiva e única acerca delas. Se há ou não uma natureza humana e se ela é boa ou má. Portanto, fazendo uma releitura de Descartes e olhando para o mundo atual, ou o mundo do século XX, que foi um mundo bem caótico, no sentido de ódio e de cólera, nós podemos defender a seguinte tese: odeio, logo existo. Até mais.